Olá, meus queridos ouvintes. Antes de começarmos essa história arrebatadora sobre um casamento sem toques, sem palavras e sem amor, conte nos comentários de onde você está assistindo. E no final, avalie essa história de 0 a 10. Prepare-se. O que você vai ouvir vai te prender até o fim. 3 anos de casamento, sem toques, sem carícias, sem sequer um olhar de afeto. Até que um dia, o milionário decidiu finalmente reivindicar sua esposa. E nesse momento, ele caiu de amores por ela. Emily estava casada com William Anderson, o CEO mais cobiçado e poderoso da cidade, há 3 anos. E durante todo esse tempo, ele a tratou como se ela fosse invisível. Em 3 anos, eles mal trocaram 50 palavras. Ela era apenas parte de um arranjo que nunca entendeu completamente. Sua família precisava desesperadamente de dinheiro. A família Anderson precisava que William se casasse. E assim foi feito. Todas as manhãs, Emily descia para a cozinha às 600. William sempre tomava café às 615. Isso lhe dava 15 minutos para comer e desaparecer, a dolorosa e silenciosa rotina de todos os dias. Mas naquela manhã, algo estava diferente. William já estava descendo as escadas. Emily se levantou rapidamente para sair, como sempre. Mas, dessa vez, algo inusitado aconteceu. Emily, a voz fria fez com que ela parasse imediatamente na porta. Ela se virou devagar. William estava ali, impecável em seu terno perfeitamente alinhado, seus olhos azuis penetrantes fixos nela. Era a primeira vez em meses que ele dizia seu nome. Sim, respondeu Emily, tentando esconder a surpresa na voz. Você tem algo adequado para usar em um evento corporativo? Ele perguntou, de maneira direta, como se estivesse falando com uma funcionária. Emily piscou, confusa. Eu não entendi. A pergunta é simples. Você tem um vestido apropriado para acompanhar o CEO da Anderson Enterprises em um jantar de gala? O coração de Emily começou a acelerar. Em 3 anos, ela nunca havia aparecido em público com ele. Nem uma única vez. Por que está me perguntando isso? Ela não sabia de onde vinha aquela coragem súbita. William a observou por um momento, como se a enxergasse pela primeira vez. Por que você vai comigo? Amanhã, às 7 da noite. Mas você nunca. Razões de negócios, interrompeu, frio. Preciso parecer um homem de família estável. Você é minha esposa. Pelo menos no papel. As palavras cortaram como facas. Emily sentiu o rosto queimar de humilhação. Mas manteve a postura. E se eu não quiser ir? William ergueu uma sobrancelha, visivelmente surpreso com a resistência dela. Isso não é uma opção, Emily. É um dever. Dever, ela repetiu a palavra com amargura. Como tudo na minha vida, não é. Algo passou pelo rosto de William. Um lampejo de arrependimento. Talvez. Mas desapareceu tão rápido que Emily achou que tinha imaginado. Esse evento é importante. Investidores internacionais. Contratos bilionários. Você precisa estar apresentável. Emily ergueu o queixo com orgulho. Apresentável? Você nem sabe quem eu sou, William. Em 3 anos, nunca se deu ao trabalho de descobrir. Eu sei o suficiente. Sabe? Ela deu um passo à frente, os olhos brilhando em desafio. Então me diga qual é a minha cor favorita. O que eu estudei. O que faço durante as longas horas em que você me ignora nesta casa. William ficou em silêncio. Claramente desconfortável. Foi o que pensei, suspirou ela. Irei ao seu evento, Sr. Anderson. Mas não porque é meu dever. Irei porque, depois de 3 anos sendo invisível, quero ver o mundo que você escolheu em vez de mim. Ela passou por ele e deixou a cozinha de cabeça erguida. William ficou ali, observando enquanto ela subia as escadas. E, pela primeira vez em 3 anos, ele realmente viu a mulher com quem havia se casado. Mesmo em roupa simples, Emily tinha uma presença graciosa. Havia força nos seus movimentos. Dignidade na forma como caminhava. Como ele nunca tinha notado isso antes. No andar de cima, Emily sentou-se na cama com o coração acelerado. Amanhã à noite, pela primeira vez em 3 anos, ela seria vista publicamente como Emily Anderson. Mas estaria pronta para o que isso poderia trazer? No andar de baixo, William continuava na cozinha, sentindo algo estranho no peito. Porque a reação dela o havia afetado tão profundamente. Após 3 anos de silêncio e invisibilidade, ela foi chamada para representar o papel de esposa perfeita. Mas o que ninguém esperava é que Emily se tornaria inesquecível. 3 anos escondida. E agora, ela seria apresentada como a esposa do CEO mais poderoso de Los Angeles. Lembre-se, disse William ao saírem do carro, você é Emily Anderson.
Sorria, seja educado e não fale sobre negócios. Entendeu? Seja um enfeite bonito e fique calada, respondeu Emily com sarcasmo. William lançou um olhar rápido. Algo que parecia um leve sorriso brilhou em seus olhos por uma fração de segundo. O salão estava lotado de pessoas importantes, empresários, investidores, socialites. Emily sentia-se como uma fraude ambulante. Mas manteve a postura elegante que aprendeu observando sua sogra nas raras ocasiões em que conviveram. Um homem alto, encantador, aproximou-se. Finalmente conheço a esposa misteriosa. Richard Thompson, William apresentou. Minha esposa, Emily. Richard pegou a mão de Emily e a beijou com gentileza. Um verdadeiro prazer, Emily. Sou investidor internacional. Trabalho com mercados europeus. O prazer é meu, respondeu ela, sorrindo com naturalidade. Sua esposa é encantadora, William. E muito mais bonita do que nas fotos. Emily ficou confusa. Que fotos? Ela nunca posou como esposa de William. Você fala outros idiomas, Emily? Perguntou Richard, claramente interessado. Sim, falo francês e espanhol fluentemente. Os olhos de Richard se iluminaram. Magnifique. Tenho contratos na América do Sul e preciso de alguém para ajudar. Você teria interesse? Emily não trabalha, cortou William, seco. Que desperdício, disse Richard, ainda olhando para ela. Uma mulher inteligente e linda deveria usar seus talentos. Emily sentiu uma onda de gratidão. E finalmente, alguém via nela mais do que apenas aparência. Eu adoraria ajudar, disse ela, ignorando a tensão no rosto de William. Perfeito. Que tal jantarmos amanhã para conversar sobre os detalhes? Ela está ocupada, respondeu William friamente. Na verdade, não estou, disse Emily, encarando William. Terei prazer em jantar com o Sr. Thompson. Richard sorriu, satisfeito. Ótimo. Passos 8. Assim que ele se afastou, William segurou o braço de Emily com mais força do que o necessário. O que você pensa que está fazendo? Sussurrou com raiva. Tendo uma conversa civilizada. Algo que talvez você devesse experimentar. Você não vai jantar com ele. Emily se soltou de forma abrupta. E por que não? Você mesmo disse sou sua esposa apenas no papel. No papel, posso fazer o que quiser. William a encarou. Havia algo perigoso em seus olhos. Você é minha esposa. Desde quando isso tem alguma importância para você? Durante o resto da noite, Emily percebeu que William não saiu de perto dela nem por um instante. Cada vez que Richard se aproximava, William surgia como um guarda-costas possessivo. Era estranho. Confuso. Quase perturbador. No carro, o silêncio era sufocante. Você não vai jantar com ele, repetiu William. Vou sim, respondeu Emily, serena. Por quê? Para te provocar, virou-se para ele. Para me lembrar de que sou uma pessoa de verdade, William. Uma mulher com mente, talentos, valor. Algo que você parece ter esquecido. Eu não esqueci nada. Não. Então me diga quando foi a última vez que você me enxergou como uma pessoa, e não como uma obrigação. William permaneceu em silêncio, a mandíbula tensa. Emily entendeu a resposta. Foi o que imaginei, murmurou. Ao chegarem, Emily subiu direto para o quarto. Mas antes de entrar, virou-se para William, que ainda estava no corredor. Obrigada pela noite. Foi esclarecedora. Emily, a voz dele a fez parar. Sim. William hesitou, como se fosse dizer algo importante. Mas desistiu. Nada. Boa noite. Emily entrou, mas não conseguiu dormir. Pela primeira vez em 3 anos, viu algo novo em William, ciúmes. Possessividade. Seja o que for, aquilo o afetou profundamente. No outro quarto, William também não dormia. Andava de um lado para o outro. A imagem de Richard tocando Emily, beijando sua mão, a fazendo sorrir, queimava em sua mente. E o pior, ele sentia uma raiva irracional, quase primitiva. Um desejo incontrolável de afastar qualquer homem de perto dela. De sua esposa. Quando Emily passou a ser sua esposa de verdade em seus pensamentos. Ele foi até a janela, confuso com suas próprias emoções. Em uma única noite, Emily abalou 3 anos de frieza cuidadosamente construída. William acordou às 5 horas da manhã, como sempre. Mas não conseguiu voltar a dormir. A imagem de Richard com Emily o consumia como fogo. Ele se levantou e foi até a janela. 3 anos. 3 anos vivendo sob o mesmo teto com Emily. E só agora, ele sentia algo horrível, algo perigoso. Algo incontrolável. E ele não sabia o que fazer com isso. 3 anos ignorada. E agora ele não conseguia parar de olhar para ela. Mas será que era tarde demais? Emily já estava lá, sentada no balcão da cozinha com uma xícara de café nas mãos, olhando pela janela. Usava um simples roupão,
os cabelos soltos caindo suavemente sobre os ombros. William parou na porta, observando-a de verdade pela primeira vez. Como ele nunca havia percebido antes. Que ela era linda. Não apenas apresentável, como dissera na noite anterior, mas realmente linda. Havia algo em seu perfil, na curva delicada do pescoço, na forma como a luz da manhã iluminava seu rosto. Você está me encarando, disse Emily sem virar o rosto, surpreendendo-o. William pigarreou, visivelmente constrangido por ser pego no ato. Só estava checando se você vai cancelar o jantar de hoje. Emily virou-se para encará-lo. E William sentiu um nó no estômago quando os olhos dela encontraram os dele. Não vou cancelar. Por quê? O que esse homem tem de tão importante? Emily inclinou a cabeça, como se o estudasse. Atenção. Respeito. A sensação de que eu importo. As palavras cortaram mais fundo do que William esperava. Ele se aproximou, ficando mais perto dela do que estivera em anos. Você importa. Para você, os olhos dela brilhavam em desafio. Mesmo. Porque até ontem à noite, eu poderia muito bem ser um fantasma nessa casa. William não respondeu. Porque ela estava certa. Ele a ignorou completamente por 3 anos. Tratou-a como parte da mobília. E agora? Agora ele não conseguia entender como foi tão cego. Por que está me olhando assim? Perguntou Emily, agora com a voz mais suave, quase um sussurro. Assim como se estivesse me vendo pela primeira vez. William engoliu seco. Talvez eu esteja. O silêncio entre eles se tornou denso. Carregado. Cheio de algo que nenhum dos dois conseguia nomear. Emily sentiu o coração acelerar. Havia algo diferente no olhar de William, uma intensidade que ela nunca havia visto antes. William, começou ela. Mas ele a interrompeu. Cancele o jantar. Por quê? Emily se levantou. Agora estavam frente a frente. Me dê um motivo real. William lutava com as palavras. Como explicar que a ideia de outro homem tocando Emily, fazendo-a sorrir, o deixava à beira da loucura? Como admitir que, de repente, ele se importava? Depois de 3 anos agindo como se ela não existisse. Porque você é minha esposa, foi tudo o que conseguiu dizer. No papel, respondeu Emily. Mas havia algo diferente também na voz dela. No papel, repetiu William. Mas seus olhos diziam algo completamente diferente. Ficaram ali parados, encarando-se. A tensão entre eles era como eletricidade no ar. Emily podia sentir o calor do corpo dele. O aroma do perfume caro misturado ao cheiro real de homem. Aquele que ela não conhecia. Você mudou, sussurrou ela. O que quer dizer? Ontem você mal lembrava meu nome. Hoje está diferente. William passou a mão pelos cabelos, frustrado. Eu não sei o que está acontecendo comigo. A honestidade crua em sua voz pegou Emily de surpresa. Era a primeira vez que ela o via vulnerável. Humano. Real. O que você sentiu ontem, quando Richard falou comigo? William a encarou por um longo momento. Raiva. Uma raiva irracional. Só de vê-lo olhando para você daquele jeito. A palavra pairou entre eles. Ciúmes. William não respondeu, mas o olhar o entregava. Por quê? Insistiu Emily. Por que, de repente, você se importa? Eu não sei, explodiu ele, se afastando. Não sei porque não consigo tirar você da minha cabeça. Não sei porque a ideia de você jantando com outro homem está me enlouquecendo. Emily ficou chocada com a intensidade da voz dele. 3 anos de frieza. E agora isso? William. Que era verdade. Ele voltou a encará-la, os olhos brilhando com algo feroz, quase desesperado. Passei a noite inteira pensando em como nunca olhei de verdade para você. Como fui um idiota por 3 anos. Como outro homem viu em você, em uma noite, aquilo que eu fui cego demais para enxergar durante anos. O coração de Emily disparou. E o que foi que ele viu? William se aproximou mais uma vez, os olhos percorrendo o rosto dela como se quisesse memorizar cada detalhe. Uma mulher inteligente. Linda. Forte. Alguém que merece ser valorizada, não ignorada. Emily sentiu os olhos arderem. Lágrimas. 3 anos, William. Eu esperei 3 anos por qualquer sinal de que você me via como algo mais do que um fardo. Eu sei. E me odeio por isso. Então. Por que agora? Por que só agora? William hesitou. E então disse a verdade mais difícil de todas. Porque ver outro homem te querendo me fez perceber que eu também quero. E isso me apavora. As palavras pairaram entre eles, mudando tudo. Emily sentiu como se o chão tivesse sumido debaixo de seus pés. Ainda vou jantar com Richard hoje, disse ela. Mas sua voz tremia. Por quê? Emily ergueu o queixo, determinada. Você teve 3 anos para me notar, William. Ele teve 3 anos para notá-la. Agora que ela decidiu viver
Ele não consegue suportar perdê-la. Você teve 3 anos para me tratar como sua esposa de verdade, disse Emily, com voz firme. Não pode esperar que eu simplesmente largue tudo só porque agora você decidiu que eu existo. Com isso, passou por ele e subiu as escadas, deixando William sozinho na cozinha, mais confuso, mais abalado, do que jamais estivera em toda sua vida. Niverhu, Emily encostou-se à porta do quarto, o coração disparado. Tudo havia mudado em uma única manhã. A pergunta era o que ela faria com essa mudança. Ela se olhou no espelho pela última vez. Havia escolhido um vestido verde esmeralda que realçava seus olhos, um que guardava há anos, esperando uma ocasião especial. Hoje, ela se sentia no direito de se sentir bonita, de se sentir vista. Eram exatamente 20 horas quando a campainha tocou. Richard havia chegado, pontual, como prometido. Emily desceu com elegância, segurando uma pequena bolsa preta. Não viu William em lugar algum. Provavelmente trancado em seu escritório, como sempre. Emily, você está deslumbrante, disse Richard, ao vê-la. Estendeu o braço como um verdadeiro cavalheiro. Obrigada, Richard. Estou ansiosa pela nossa conversa. O que Emily não sabia era que William estava observando tudo da janela do escritório, os punhos cerrados ao ver outro homem levar sua esposa para sair. A raiva que sentia era irracional, primitiva e completamente nova para ele. Richard a levou a um dos restaurantes mais exclusivos de Beverly Hills. O ambiente era elegante, luz baixa, música clássica ao fundo. Emily sentia como se tivesse sido transportada para um mundo que quase esquecera. Um mundo onde era tratada como uma dama, e não como alguém invisível. Então, Emily, começou Richard depois de fazerem os pedidos. Conte-me sobre você. William não fala muito da vida pessoal dele. Emily sorriu, mas havia tristeza em seu sorriso. Não há muito o que contar. Pelo menos nada que William saberia. Como assim? Emily hesitou. Mas então resolveu ser honesta. Meu marido e eu não somos exatamente próximos. Esse é provavelmente meu primeiro jantar social em 3 anos. Richard arqueou as sobrancelhas, surpreso. É difícil acreditar nisso. Uma mulher como você deveria estar em todos os eventos da cidade. Emily deu uma risadinha suave. Você é muito gentil. Mas a verdade é que William prefere manter nossas vidas separadas. Que desperdício, murmurou Richard. Me fale do seu passado. Ontem você mencionou que fala outros idiomas. Os olhos de Emily brilharam. Finalmente alguém interessado em quem ela era de verdade. Tenho diploma em administração de empresas pela UCLA. Falo fluentemente francês, espanhol e italiano. Antes de me casar, trabalhava em uma consultoria internacional. Richard se inclinou, claramente impressionado. Isso é incrível. Qual era a sua área de atuação? Mercados emergentes e negociações internacionais. Eu ajudava empresas americanas a expandirem na América Latina. Meu Deus, Emily, você é exatamente a pessoa que eu preciso para meus projetos na Argentina e no Chile. Tenho contratos de mineração que exigem exatamente esse tipo de conhecimento. Emily sentiu uma onda de satisfação. Havia quanto tempo ela não se sentia útil, valorizada por suas habilidades. Seria maravilhoso voltar a trabalhar, confessou. Sinto falta de usar minha mente para algo significativo. Nesse momento, Emily viu uma figura familiar entrar no restaurante. Seu sangue gelou. Era William. Estava impecável num terno escuro. Mas a expressão em seu rosto era sombria. Seus olhos azuis escanearam o salão, e quando pousaram sobre ela, Emily sentiu um arrepio percorrer seu corpo. Emily, a voz profunda de William cortou a conversa, enquanto ele se aproximava da mesa. Richard levantou-se educadamente. William, que surpresa vê-lo aqui. Imagino que sim, respondeu William friamente, sem tirar os olhos de Emily. Posso falar com minha esposa um momento? Claro, respondeu Richard, confuso com a tensão no ar. Vou dar uma volta. Assim que Richard saiu, William sentou-se na cadeira vazia. Não tirava os olhos de Emily. O que você está fazendo aqui? Perguntou ela, tentando manter a voz firme. A pergunta é o que você está fazendo aqui? Jantando. Como eu disse que faria. William olhou ao redor, as velas, a música suave, o clima intimista. Isso não parece um jantar de negócios. Emily ergueu o queixo, desafiadora. E como você saberia? Você nunca me levou para jantar. As palavras o atingiram como um soco. Era verdade. Em 3 anos, ele nunca a havia convidado para um jantar. Nunca teve um momento romântico com ela. Emily, a voz dela agora era mais baixa. Eu não sabia que você tinha diploma em administração. Ela piscou, surpresa. Como você sabe disso? Ouvi vocês conversando. Estava espionando a gente. William teve a decência de parecer envergonhado. Sim.
E percebi que há muito sobre você que eu nunca soube. 3 anos, William, disse Emily, com dor na voz. Você teve 3 anos para perguntar. Para se importar. Você fala 3 idiomas, continuou ele, como se listasse descobertas. Trabalhou com consultoria internacional. É especialista em mercados emergentes. E isso te surpreende? Completamente, admitiu ele. Eu achei que você fosse só. Só o quê? Uma garota simples que sua família escolheu para você? Um peso que teve que carregar? William permaneceu em silêncio. Porque era exatamente isso que ele havia pensado. Você nunca se preocupou em saber quem eu realmente era, ela continuou, a voz subindo. Nunca perguntou sobre meus sonhos, minhas ambições, meus medos. Para você, 3 anos ignorando. E agora você espera que eu acredite que se importa? Eu fui apenas uma obrigação incômoda para você, não fui? Sussurrou Emily, com a voz embargada. Não, William tentou se explicar, mas ela foi mais rápida. Você não tem o direito de simplesmente aparecer agora, depois de 3 anos de silêncio, e fingir que sente alguma coisa. William se inclinou para a frente. Seus olhos estavam cheios de algo que Emily não conseguia identificar. Mas eu sinto, disse ele com voz rouca. Muito mais do que eu deveria. Mais do que eu consigo entender. Por quê? Emily se afastou um pouco. Porque outro homem me notou. Porque agora você percebeu que pode estar perdendo algo valioso. Sim, respondeu William com brutal sinceridade. Exatamente por isso. A honestidade crua o expôs completamente. Emily ficou em silêncio por alguns segundos, chocada. Pelo menos você está sendo sincero, murmurou. Richard retornou à mesa, sentindo claramente a tensão no ar. Está tudo bem aqui. William levantou-se, mas seus olhos permaneceram fixos em Emily. Só estou me despedindo. Emily, espero vê-lo em casa mais tarde. Não era um pedido. Era uma ordem. Emily sentiu um misto de irritação. E algo mais. Algo que fez seu coração disparar. Talvez, respondeu ela com firmeza e elegância. William hesitou por um instante, como se quisesse dizer algo mais, mas simplesmente se virou e saiu do restaurante. Emily ficou sentada, tentando controlar o tremor nas mãos. Uau! Isso foi intenso, comentou Richard ao se sentar novamente. Seu marido parecia possessivo. Emily soltou uma risada amarga. 3 anos de indiferença. E agora, de repente, ciúmes. Os homens são realmente criaturas confusas. Posso te dizer uma coisa? Perguntou Richard. Claro. Eu vi o jeito como ele olhou para você. Não era só possessividade. Era desejo. Claro como o dia. Emily corou. Você está exagerando. Não estou. E também vi o jeito como você olhou para ele. Existe história entre vocês. Uma história complicada. Inacabada. Emily suspirou profundamente. É uma história longa. As melhores sempre são. Ele sorriu gentilmente. Mas permita-me dizer mais uma coisa. Um homem que ignora uma mulher como você por 3 anos é um tolo. Mas se ele perceber o que está prestes a perder, ele pode se tornar perigosamente decidido a não perder de novo. O restante do jantar foi agradável. Falaram sobre negócios, possibilidades e ideias. Mas Emily não conseguia tirar William da cabeça. O olhar, a intensidade, a confissão inesperada de que ele realmente se importava. Quando Richard deixou em casa, já passava das 11 da noite. Obrigada por esta noite maravilhosa, disse Emily com sinceridade. Faz muito tempo que eu não me sentia assim. O prazer foi todo meu. E quanto à oferta de trabalho, espero que pense com carinho. Você seria perfeita na minha equipe. Emily assentiu enquanto Richard ia embora. Então ela se virou para encarar a mansão. Todas as luzes estavam apagadas, exceto o escritório de William. Ele estava esperando. Emily entrou em silêncio. Ela sabia que a conversa era inevitável. 3 anos de silêncio haviam sido quebrados. Não havia mais retorno. Subiu as escadas devagar. Cada passo ecoava pela casa. Ao passar pelo escritório, a porta se abriu. Emily. Ela parou, sem se virar. Precisamos conversar, disse William. Emily finalmente se virou. Agora você quer conversar? Depois de 3 anos? Sim. Agora. Havia algo no tom de sua voz. Uma vulnerabilidade que ela nunca ouvira antes. Tudo bem, disse ela, depois de alguns segundos. Vamos conversar. Emily entrou no escritório. Estava nervosa. O ambiente era clássico, masculino, madeira escura, cadeiras de couro, uma mesa imponente. William estava à janela, mãos nos bolsos, olhando as luzes da cidade. Então, disse Emily, cruzando os braços. Você queria conversar. William se virou lentamente. Quero entender. Entender o quê? Nós
Como chegamos até aqui? Emily soltou uma risada amarga. 3 anos, William. Você teve 3 anos para tentar entender alguma coisa. Eu admito. Eu fui negligente. Negligente? Ela o interrompeu, incrédula. Você me tratou como invisível. Eu não sabia como lidar com isso. Esse casamento não foi uma escolha minha, nem minha, rebateu ela com força. Eles se olharam por um longo momento. Todo o silêncio de 3 anos pairava entre eles. Por que você aceitou esse casamento? William perguntou. O coração de Emily apertou. Você realmente não sabe? Eu sei que houve um acordo entre as famílias, mas nunca quis saber dos detalhes. Claro que não quis, murmurou Emily. Você estava ganhando uma esposa obediente, discreta. Emily, por favor, me ajuda a entender. Ela o olhou fixamente. E então se sentou em uma das poltronas. Quer saber a verdade? Porque uma garota simples aceitou se casar com o grande William Anderson. William sentou-se diante dela, sem tirar os olhos de seu rosto. Sim. Quero saber tudo. Emily fechou os olhos por um momento, deixando as lembranças voltarem. Agora você quer saber a verdade? Então sente-se. Porque ela vai doer. Eu fui apenas uma obrigação inconveniente para você, sussurrou Emily. Emily, não, William tentou dizer algo, mas ela o interrompeu com firmeza. Você não tem o direito de aparecer agora, depois de 3 anos ignorando minha existência, e fingir que se importa. William se inclinou para a frente, os olhos brilhando com algo que Emily não conseguia identificar. Mas eu me importo. Mais do que o deveria. Mais do que entendo. Por quê? Porque outro homem demonstrou interesse por mim. Porque você percebeu que está prestes a perder algo valioso. Sim, admitiu William com brutal honestidade. Exatamente por isso. Emily ficou sem palavras por alguns segundos. A verdade dele foi como um golpe direto. Pelo menos, você está sendo honesto, murmurou. Richard voltou para a mesa, notando imediatamente o clima tenso. Está tudo certo por aqui? William se levantou, mas seus olhos continuaram fixos em Emily. Só estou me despedindo. Emily, espero vê-lo em casa mais tarde. Não foi um pedido. Soou como uma ordem. Como se estivesse acostumado a ser obedecido. Emily sentiu uma mistura de irritação. E outra coisa. Algo que a fez perder o fôlego por um segundo. Talvez, disse ela com firmeza e elegância. William hesitou, como se quisesse dizer algo mais. Mas se virou e deixou o restaurante. Emily estava tremendo por dentro. Uau, disse Richard, sentando-se novamente. Isso foi intenso. Seu marido pareceu bem possessivo. 3 anos de indiferença, e agora ele se importa? Disse Emily com uma risada sem humorístico. Homens são criaturas estranhas. Posso dizer algo? Perguntou Richard com gentileza. Claro. Eu vi o jeito como ele olhou para você. Não era só ciúmes. Era desejo. Claro e direto. Emily corou levemente. Está imaginando coisas. Não estou. E também vi o jeito como você olhou para ele. Existe história entre vocês. História complicada. E inacabada. Emily soltou um longo suspiro. É uma história longa. As melhores sempre são, disse ele, sorrindo. Mas posso dizer só mais uma coisa. Um homem que ignora uma mulher como você por 3 anos é um tolo. Mas se ele finalmente percebe o que tem, pode se tornar perigosamente decidido a não perder de novo. O jantar prosseguiu com conversas agradáveis sobre negócios e oportunidades. Mas Emily não conseguia parar de pensar em William. No jeito como ele olhou. Na intensidade. Na sinceridade repentina. Quando Richard trouxe de volta para casa, já passava das 11 da noite. Obrigada por esta noite maravilhosa, disse Emily, com sinceridade. Há muito tempo eu não me sentia assim. O prazer foi meu. E sobre a oferta de trabalho, pense com carinho. Você seria perfeita para a minha equipe. Emily assentiu enquanto ele ia embora. Então, virou-se para encarar a mansão. Todas as luzes estavam apagadas, exceto o escritório de William. Ele estava esperando por ela. Emily entrou em silêncio. Sabia que a conversa era inevitável. 3 anos de silêncio haviam sido quebrados. E não havia mais como voltar atrás. Subiu as escadas devagar. Cada passo ecoava pela casa. Ao passar pela porta do escritório, ela se abriu. Emily. Ela parou, sem se virar. Precisamos conversar, disse William. Emily finalmente se virou. Agora você quer conversar? Depois de 3 anos? Sim. Agora. Algo no tom dele a fez hesitar. Uma vulnerabilidade que ela nunca tinha ouvido antes. Tudo bem, disse ela. Vamos conversar. Emily entrou no escritório, nervosa. O ambiente era sóbrio, masculino, estantes de madeira escura, cadeiras de couro, uma mesa imponente. William estava junto à janela,
mãos nos bolsos, olhando para as luzes da cidade. Então, disse Emily, cruzando os braços. Você queria conversar. William se virou lentamente. Quero entender. Entender o quê? Nós. Como chegamos até aqui? Emily soltou uma risada amarga. 3 anos, William. Você teve 3 anos para tentar entender qualquer coisa sobre mim. Eu sei. E admito. Fui negligente. Negligente. Ela repetiu, quase rindo. Você me tratou como se eu fosse invisível. William passou as mãos pelos cabelos, frustrado. Eu não sabia como agir. Esse casamento não foi minha escolha. Nem minha, rebateu Emily imediatamente. Eles se encararam por um momento. O peso de 3 anos de silêncio pairava entre os dois. Por que você aceitou esse casamento? William perguntou. Por fim, o coração de Emily apertou. Você realmente não sabe? Eu sei que houve um acordo entre as famílias. Mas nunca pedi detalhes. Claro que não. Murmurou Emily. Você estava ganhando uma esposa obediente, discreta. Emily, por favor. Me ajuda a entender. Emily o encarou por um longo momento. Então sentou-se numa das poltronas de couro. Quer mesmo a verdade? Quer saber por que uma garota simples casou com o todo-poderoso William Anderson? William sentou-se à sua frente, os olhos fixos nos dela. Quero saber tudo. Emily fechou os olhos por um instante, deixando as lembranças virem. 3 anos atrás, ela estava sentada à mesa da cozinha da casa modesta onde cresceu, numa cidadezinha 2 horas de Los Angeles. Sua mãe, Sarah, parecia nervosa, folheando alguns papéis com as mãos trêmulas. Seu pai, Davi, andava de um lado para o outro, tenso. Mãe. O que está acontecendo? Emily perguntou, ansiosa. Sarah trocou um olhar aflito com Davi e soltou um suspiro pesado. Emily, querida. Precisamos conversar sobre algo muito importante. Vocês estão me assustando. Davi parou e se sentou ao lado da filha. Emily. Nosso negócio está em sérios problemas. Emily franziu a testa, confusa. A firma de contabilidade da família sempre foi estável. Que tipo de problema? Dívidas, disse Sarah, quase num sussurro. Muitas dívidas. Nós investimos tudo em uma expansão que não deu certo, explicou Davi, com culpa na voz. Quanto? Emily perguntou, com o coração acelerado. Davi engoliu em seco. 2 milhões de dólares. Emily sentiu o sangue sumir do rosto. 2 milhões? Como isso é possível? Fizemos parcerias ruins. Investimentos arriscados. Confiamos nas pessoas erradas. Sarah continuou. Vamos perder tudo, Emily. A empresa, a casa, as economias. E seu pai? Ele pode até enfrentar acusações criminais. Tirotiche Prado. Herachou. Slushevni Matine. Petamusto Lietevich Janes Mojichis Matretinominatakije. Emily Casales. Stozilau Roditis Putinou. Doujin Bit Drugoiviret. Precipitaliana. Iest. Nilvernines Casal David. Adin Veriant. Kakoi. Emílio Stavilis Natsa. Sari Jaleruco Dotiri. Simian de Soniv. Anibilinashi Clientem Minugelet. Probirtendis Serdelunam Pritlagenie. Kakoi Isho Pritlagenie. Anigatov Pegasit Fisenashi Dalgi. Datinanchans Nachat Zanev. Vabmeninasto Malchanie. Potem David. Neglade Evlaza. Presnos. Vabmen. Nabrak. Tidan Javiet Zaitine. Zauyueme. Emily Nemaglapa Veritivus Lixene. Vi. Siriosne. Etenachedinstvenerishans. Soslexamina Glazas Casalessari. Pajaluste. Paimi. Vihatite. Stobia. Bukvalne Predalassiba. Etenetak. Vasklik no David. Uyem. Meladoi. Os Pecheni. Tibudigit Vroskeshi. Gisne. Cator Yuyane Vibrale. Emily Resquefistale. Aieslias Cajunet. Tishina. Vilges Glacilis. Precipitaliana. Gladenaraditili. Vilgedalmina. Naminusnibile Prinatis Notinerishenie. Vinavate Prebermatauatets. Stunachoti Mairgilani. Maemititi. Maesvabodi. Tismojiti Pradogiti Utobo. Rabotet. Eteproste de Gevaronist. Skazalessari. De Gevaronist. Peftarilo Emilis Garetio. Vi Pradalis Vaildotis Advamilione Dolerif. Anabrosilis Visvail Cominetis Arlopinule Se praxivisualizar, bolibis rodnist, seres nescolkedine emilif pirvief stretilioieme, halodinea, farmaunea fistrete. Onbim crasif, sobren, no opsalutinerevinaduchen. Ongevario, kak businessmen, zeclutiaio chicantract. Nadeus, vipenimaet, stoete segulachene viga de nebeimsteranam. Ianes duotivas nitivo,
Chrome discretion hypevlenia na public. Emile preglatile gordestis glacilis. Unione bile vibere. Nestayashi evremi. Anati crile glaza. Votiti pertis naege. Scasale Emile. Golestrajal. Vira ditilis pasli maiusimriu. Ayabilatis inoi. William dogemachal. Yanes naufise ditali. Kaneshni, net. Petimubit bentiri savatsi. Tipeluti udobno yugenu. Catorene michale paiegisne. Iaspas las vaius miotinishititurmi. Fise vigrele. Chrome mina. Emile. Iapetiralis vabodo. Metiti. Dostoinstvi. Zadvamilioneti das nepitauseus nat. Kakiasi batiustuio. Ativoti ratele. Spraciontire. Emilio divlonine pedini lagulaza. Ia ratele. Stobiminalo bile. Stobisominoistitalis. Ratele braque. Anebis nesdeoco. Ratele bititserne. Anebremeni. Uiema pustiu senacalene peritio creslim. Ivoglazabili pauniemotsi. Aceitas. Tivoti rotistichas. Slosipetistupilic glazame emile. Seitas. Ianil verine. Zatrigode a privicle bitini vidime. Priviclani astonena deetsi. Noftira. Urgensiterdim. Oninapominumine. Caquete. Tchustrevetici bagivoi. Uiamastarojne da tronucedoiolitsi. Iasnaio. Stonei meio prava pracite. No daimine chans. Chans. Nachate fisozanevi. Usnati nestayachu iltiba. Pastroititoten stayachi emedunami. Emilis matrelevie voglaza. Ifipevie vidiletamu esvimisti. Petimusichas. Unhoiem. Petimupos litroletitishene. Petamustoianecanetsu vídeo. Stopetiral. Petamustoti. Niviraiatinegensine. Ayabius lep. Petamustamisuoton. Stotiprinedlegist drugono. Svoditiminazume. Emile patiustrivele. Kakibeshinesabilesiosertse. Menino gevreme. Scasaliana. Iapenimaio. No. Emile. Iabudo barotse exanas. Skolke beatenizamile. Emile fistali. Apustachone. Spacoinenote. Unhoiem. Spacoinenote. Emile. Onastalseadin. Sgruzefisei pradi. Catoruinecanetsus lixeu. Trigode. Paterene. Genshine. Ignaririvene. Braque. Catorimokstatinestayashim. Unititogen gordespirevinadushiem. Notipefissois menilis. Sleduyushieutri. Emile prasnulizotizaperrecofe. Catebilestrane. William fisigedauiejal. Pacanaspalhe. Anaspustilis vinis. Izemirla. Onbionacume. Neprostepilcofe. Ongatovio. Naplite. Blini. Nastale. Fruct. Nastoike. Divadimachis estacanecofe. Dobrieutri. Scasaon. Pevirnufis. Onbioadetiv insirubáchico. Besgaustuke. Proste. Pedamachinimo. Dobre. Emiliastarojne pedachá. Stopressadite. Zaftrik. Apetion. Lofike pirivarati veablin. Netivoa sobineneve. Nosedobne. Tilmeechatovit. Nutilsecaledji. Kagdanebile pevarov. Emiliastenaviles udiveri. Glades pedasreniem. Zatientiatedeleje. Onviclutilplitu. Pevirnusekne. Petamustorratunachatizaneve. Penestayashim. Sadis. Dabavion. O caso veio na servir e venenistou. Emile Kelibales. Nosele. Onpada alblini. Anapa probevele. Spacibe. Tirescasale ana. Fissuishonevere preissadashie. Cactispalhe. Emile patiti pepirnules. Tisprache veje. Caquiaspalhe. Da. Isebiraios prache vetiatecardiden. Anavle deles veivolitso. Pitais panat. Negraliete. Zatin. Petamustomiginate. Emile. Iarracho. Stobimidi stritunebili veste. Trigode. Unhoiem. Utibabile trigode. Iasnaio. Pijaleu cajimdine. Catori patratil fipustuio. Aniele malchani. Iomes limitalis. Aeslias caju. Stoslichiken posner. 3 anos de silêncio e indiferença. E agora ele quer reconquistar aquilo que nunca valorizou. Mas será que ainda há tempo? Então é isso? Emily finalmente perguntou. William pousou o garfo e se virou totalmente para ela. Então eu vou provar que você está errada. O tom intenso de sua voz fez um arrepio subir pela espinha de Emily. Como? Ela sussurrou, mostrando, todos os dias, que tipo de marido eu posso ser. Que tipo de homem eu posso ser. Por você. Emily se levantou bruscamente, a cadeira rangendo no piso. Você não pode simplesmente decidir agora que quer ser um marido de verdade e esperar que eu aceite isso como se nada tivesse acontecido. William também se levantou,
mas falou com calma. Eu não espero que você aceite. Eu só espero que me dê a chance de merecer. Merecer? Emily riu, amarga. Eu não sou um prêmio, William. Não, você não é. Ele concordou, dando um passo à frente. Você é minha esposa. E eu fui um idiota por não valorizar isso desde o começo. Emily deu um passo para trás e se encostou no balcão. Você está me confundindo, admitiu, mas suavemente. 3 anos de frieza. E agora isso? Eu não sei no que acreditar. William se aproximou mais. Agora estava tão perto que ela pôde ver as pequenas manchas douradas nos olhos azuis dele. Acredite nisso, disse ele, baixinho. Acredite que eu finalmente acordei. Que eu finalmente vi o que sempre esteve bem na minha frente. William. Começou ela, mas ele a interrompeu. Cancele o Richard. O quê? O emprego que ele te ofereceu. Recuse. Por que eu faria isso? Porque eu quero que você trabalhe comigo. Na Anderson Enterprises. Você é especialista em mercados emergentes. Temos projetos na América Latina que precisam exatamente do seu conhecimento. Você está me oferecendo um emprego. Estou te oferecendo uma parceria profissional e pessoal. Isso é insano. Isso é uma oportunidade. Eu não entendo o que está acontecendo com você, disse ela, saindo da cozinha. William a seguiu, mas manteve distância. O que está acontecendo é que eu percebi, e finalmente, que ignorei a mulher mais extraordinária que já conheci. E agora? Eu quero consertar isso. E como eu posso acreditar que isso não é só uma fase? Que amanhã você não vai voltar a me ignorar. Ele parou. Emily se virou para encará-lo. Por quê? Ele disse, os olhos azuis firmes. Eu não consigo mais te ignorar. Ontem, ao te ver jantando com outro homem, eu percebi que seria impossível continuar fingindo que você não existe. Porque ontem. O que exatamente mudou? William respirou fundo. Ciúmes. Puro e simples. Ver outro homem olhar para você. Segurar sua mão. Fazer você sorrir. Isso me enlouqueceu. E me fez perceber que você não é só minha esposa no papel. Você é minha. Minha. Emily repetiu, com os olhos apertados. Minha, ele confirmou, se aproximando ainda mais. Eu não sou sua propriedade, William Anderson. Não, você não é. Mas é minha esposa. E eu quero que seja. Em todos os sentidos da palavra. O coração de Emily disparou. O olhar dele queimava. Ela recuou mais um passo. E se eu não quiser? Ele sorriu. Lento. Quase perigoso. Então eu vou ter que te convencer do contrário. Como? Sem responder, ele se aproximou ainda mais. Levantou a mão e, com delicadeza, tocou o rosto dela. William. Ela sussurrou, mas não recuou. Me diga para parar, disse ele, traçando suavemente a bochecha dela com o polegar. Emily sabia que deveria dizer. Mas as palavras não vinham. Você está brincando comigo. Eu não estou brincando. Nunca falei tão sério na minha vida. O silêncio entre eles era carregado. Denso como eletricidade. Emily foi quem deu um passo para trás. Eu preciso pensar, murmurou, com a voz trêmula. Quanto tempo? Eu não sei. Dias. Semanas. 3 anos não se apagam assim. William assentiu. Tudo bem. Mas enquanto você pensa, eu vou continuar mostrando que tipo de marido eu posso ser. Ele saiu da cozinha, deixando Emily sozinha. Com o coração acelerado. E a mente um caos. William disse, com a voz perigosamente calma. Richard soltou a mão de Emily e se levantou educadamente. William, que surpresa. Imagino que sim, respondeu William, com os olhos fixos na mão de Richard, ainda próxima de Emily. William, disse Emily, tentando manter a voz firme. O que você está fazendo aqui? Almoçando, assim como vocês, aparentemente. A tensão na mesa era palpável. Outros clientes já começavam a olhar. Por que não se junta a nós? Ofereceu Richard, claramente tentando aliviar a situação. Que gentileza, respondeu William, puxando uma cadeira e se sentando sem esperar convite. Emily o encarou, chocada com sua ousadia. Na verdade, disse ela estávamos tendo uma conversa particular. Sobre negócios, presumo, disse William, com os olhos cravados no rosto dela. Sim, confirmou Richard. Estou tentando convencer Emily a aceitar minha proposta de trabalho. Que interessante, disse William, deixando claro que achava tudo menos interessante. E que tipo de trabalho é esse? Emily sentiu a raiva crescer. Do tipo que me permite usar minha educação e habilidades, algo que você nunca se interessou em saber. William virou-se para ela,
com algo cortante no olhar. Eu te ofereci uma vaga na Anderson Enterprises. Como um favor, rebateu Emily. Richard ofereceu porque vê valor profissional em mim. Tenho certeza que ele vê muitas coisas em você, disse William, cheio de insinuações. Emily olhou para ele, comovida pela maturidade da resposta. E se eu decidir que quero ir embora com ele? William fechou os olhos por um momento, como se a pergunta o tivesse machucado fisicamente. Então eu terei que aceitar que perdi minha chance. Havia uma vulnerabilidade na voz dele que quase fez Emily cancelar o jantar ali mesmo. William. Vá. Disse ele, recuando um passo. Mas Emily. Lembra do que te disse ontem. Lembra que eu te quero, não por conveniência, nem por dever, mas porque você é extraordinária. E fui um tolo por não perceber isso antes. Emily chegou ao Giovannis com o coração cheio de conflito. Richard já estava lá, elegante como sempre. Emily, você veio, disse ele, beijando sua mão educadamente. Vim. Mas Richard, precisamos conversar. Claro. Vamos nos sentar. Uma vez sentados, Emily foi direta ao ponto. Você estava certo sobre William. Ele está apaixonado por mim. Richard sorriu. E você? Como se sente quanto a isso? Confusa. Assustada. Mas acho que estou apaixonada por ele também. Richard assentiu, como se já esperasse essa resposta. Então por que está aqui comigo? Porque eu não sei se posso confiar nesses sentimentos. 3 anos é muito tempo para ser ignorada e, de repente, ser amada. Mas as pessoas mudam, Emily. Às vezes, é preciso quase perder alguém para perceber o valor que ele tem. Você está me incentivando a ficar com meu marido? Estou sendo realista. Aquele homem está desesperadamente apaixonado por você. E você por ele. Eu sou apenas o catalisador dessa história. Catalisador? Eu fiz com que William percebesse o que sente. Sem a concorrência, ele talvez nunca tivesse acordado para o que tinha bem na frente dele. Você é um homem sábio, Richard. E você é uma mulher muito amada. A pergunta é o que vai fazer com isso? Emily sentiu seu coração disparar. Eu também quero isso. William pegou sua mão e a levou escada acima, até o quarto que ela nunca havia entrado antes, a suíte principal. O cômodo era elegante, masculino, mas acolhedor. Emily olhou ao redor, de repente nervosa. Emily, disse William, percebendo sua hesitação, se você não estiver pronta. Não é isso, respondeu ela rapidamente, é só que... William, tem algo que você precisa saber. O que foi? Emily respirou fundo, tentando reunir coragem. Eu nunca. Quer dizer, nós nunca. William franziu o senho, confuso. Emily, o que está tentando dizer? Eu sou virgem, disse ela de repente, as palavras saindo rápido. William congelou, como se tivesse sido atingido por um raio. O que você disse? Eu sou virgem, repetiu Emily, dessa vez mais suave. William a encarou, claramente em choque. Emily. Nós somos casados, no papel, ela o lembrou. Você nunca. Nós nunca. Você mal falava comigo, quanto mais. William passou a mão pelos cabelos, tentando processar aquilo. Meu Deus, Emily. Você tem 25 anos. Eu sei a minha idade. Mas como? Por quê? Emily sentou-se na beirada da cama, de repente se sentindo exposta. Antes de me casar com você, eu estava focada nos estudos e no trabalho. E depois do casamento? Bem, você deixou bem claro que não estava interessado. William ajoelhou-se na frente dela, segurando suas mãos. Emily, me desculpe. Deus, me desculpe. Eu não sabia. Nem sequer imaginei. Como poderia? Você nunca me perguntou nada sobre minha vida antes do casamento. William fechou os olhos, tomado pela culpa. Você me odeia? Não, disse Emily suavemente. Eu não te odeio. Mas preciso que você entenda hoje à noite, se acontecer, será minha primeira vez. Com qualquer um. William olhou para ela, algo mudando em sua expressão. Emily, você tem certeza? Podemos esperar. Emily tocou o rosto dele. Esperei 3 anos para ser realmente sua esposa. Não quero esperar mais. Com infinita ternura, William a beijou novamente, dessa vez com reverência. Com paciência, cuidado e amor, ele transformou aquela noite na experiência mais linda e íntima que Emily poderia ter imaginado. Tenho certeza, disse William. Quero que você seja feliz e realizada. Seu sucesso é o meu sucesso. O relacionamento físico deles também se aprofundou. William era paciente, carinhoso, sempre garantindo que Emily se sentisse amada e respeitada. Cada beijo, cada toque,
Cada momento íntimo era uma confirmação do amor que compartilhavam. Numa noite, enquanto estavam deitados juntos após mais um momento de proximidade, Emily finalmente disse as palavras que vinha guardando. Eu confio em você. William virou-se para ela. De verdade. De verdade. Completamente. Com meu coração, minha vida e nosso futuro. William a beijou profundamente. E eu prometo nunca quebrar essa confiança. Emily sabia que ele falava a verdade. O homem frio e distante com quem se casara há 3 anos havia desaparecido, substituído por alguém que amava com honestidade e intensidade. Pela primeira vez em 3 anos, Emily sentia-se verdadeiramente casada, verdadeiramente amada, verdadeiramente completa. 2 meses se passaram desde que Emily e William começaram de fato seu casamento. Estavam mais felizes do que jamais imaginaram. Emily iniciara seu trabalho como consultora, e William a apoiava em cada projeto. O amor deles crescia a cada dia. Então, numa manhã de terça-feira, tudo mudou. Emily estava organizando papéis no escritório de William quando encontrou uma pasta caída atrás da mesa. Curiosa, abriu para ver se havia documentos importantes que precisavam ser arquivados. O que viu fez com que se sentasse imediatamente. Eram contratos detalhados de fusão entre a empresa dos pais de Emily, a Peterson Accounting, e a Anderson Enterprises. As datas eram de 3 anos atrás, exatamente na época do casamento. Com as mãos trêmulas, Emily leu cada página. O acordo era claro: o casamento garantiria a fusão das duas empresas. A família Peterson ficaria com 20% do novo negócio, receberia uma grande quantia em dinheiro, e William assumiria o controle total das operações. Isso não pode ser, murmurou Emily, sentindo náusea. Ela continuou lendo, e encontrou algo ainda pior: cláusulas sobre filhos, aparições públicas, e como o casamento deveria durar pelo menos 5 anos para garantir a estabilidade da fusão. Emily era literalmente parte de um contrato empresarial. A porta se abriu e William entrou, sorridente. Emily, você não vai acreditar como foi produtiva a reunião. Emily, está tudo bem? Emily se levantou lentamente, segurando os contratos. Pode me explicar isso? Perguntou, com a voz estranhamente calma. William olhou os papéis, e Emily viu o rosto dele empalidecer. Emily, deixa eu explicar. Explicar o quê? Que nosso casamento era um contrato empresarial. Que eu sou só parte de uma fusão corporativa. Não é assim. Não é. Emily soltou uma risada amarga. Está tudo escrito aqui. Cláusula 5: o casamento entre William Anderson e Emily Peterson garantirá a aquisição completa da Peterson Accounting pela Anderson Enterprises. William tentou tocá-la, mas Emily recuou. Emily, por favor. Deixe-me explicar o contexto. Que contexto? Você sabia disso desde o começo. Eu sabia da fusão, sim, mas... Mas o quê? Achou que eu era burra demais para descobrir que podia me usar para sempre sem que eu soubesse a verdade. Emily, você está entendendo errado. Emily jogou os contratos sobre a mesa. Estou. Então me diga, William, o que estou entendendo errado? A parte em que nosso casamento te ajudou a tomar o controle da empresa da minha família, ou a parte sobre as cláusulas de filhos? William passou a mão pelos cabelos, desesperado. Emily, sim, havia um acordo empresarial, mas isso foi antes de eu realmente te conhecer. Antes de eu me apaixonar por você. Antes de se apaixonar? Repetiu ela, incrédula. William, você sabia disso ontem, quando disse que me amava. Sabia disso na semana passada, quando fizemos amor. Sabia disso por todos esses meses fingindo que nosso relacionamento era real. Eu não estava fingindo. Meus sentimentos são reais. Como posso acreditar nisso? Como confiar em qualquer coisa que você diz, se nosso casamento inteiro foi construído sobre uma mentira? Emily começou a andar de um lado para o outro, ferida e com raiva. Meus pais sabiam também, não sabiam. Foi por isso que insistiram tanto nesse casamento. Não era só para pagar dívidas, era para vender a empresa da família. William não respondeu, e esse silêncio disse tudo. Meu Deus! Sussurrou Emily. Eu fui vendida 2 vezes. Uma para pagar dívidas, e outra para garantir que você conseguisse tudo. Emily, por favor. Não encoste em mim. Não me diga que me ama. Tudo isso foi uma farsa. Não foi. O que sentimos é real. Emily virou-se para ele, lágrimas escorrendo pelo rosto. Como posso saber o que é real? Como confiar em qualquer coisa, se acabei de descobrir que sou só uma peça de um negócio? William deu um passo à frente. Porque você conhece meu coração. Conhece quem eu me tornei com você. Conheço.
Ou você é apenas um ótimo ator? A acusação atingiu William como um soco. Emily, você sabe que isso não é verdade. Sei. 2 horas atrás eu achava que meu marido me amava por quem eu sou. Agora descubro que me ama porque eu te deixei rico. A empresa não significa nada comparada a você. Então abra mão dela, desafiou Emily. Se eu sou mais importante que o negócio, desfaça a fusão. Devolva a empresa da minha família. William hesitou. E essa hesitação foi tudo o que Emily precisava ver. Foi o que eu pensei, disse, com a voz quebrando. Quando chega a hora de escolher entre mim e o dinheiro, você escolhe o dinheiro. Assim como há 3 anos. Emily, isso não é tão simples. É exatamente tão simples, gritou Emily. Ou você me ama por quem eu sou ou por aquilo que represento financeiramente. Não dá para ser pelos dois. Ela correu para o quarto e começou a arrumar as malas. William a seguiu. O que você está fazendo? Indo embora. Vou para um hotel. Emily, não faz isso. A gente pode consertar isso. Consertar? Emily virou-se para ele. Como consertar o fato de que todo nosso casamento foi baseado numa mentira? Porque o que temos agora não é uma mentira. Emily parou de dobrar as roupas e o encarou. Como posso ter certeza? Como vou saber se você realmente mudou ou se apenas ficou melhor em fingir? William ficou em silêncio, sem resposta. Era o que eu imaginava, murmurou Emily, fechando a mala. Emily, por favor, não vá. Fica, vamos conversar. Vamos encontrar uma saída. Emily olhou pela última vez, com o coração em pedaços. William, eu preciso de tempo para processar tudo isso. Preciso descobrir o que é real e o que é atuação. E se eu disser que não vou deixar você ir? Emily ergueu o queixo com dignidade. Então vá provar que não mudou nada. Que ainda acha que pode me controlar. William deu um passo atrás, percebendo que forçá-la a ficar só confirmaria os medos dela. Quanto tempo? Eu não sei. Talvez para sempre. Emily pegou a mala e caminhou até a porta. Emily, chamou William, com a voz embargada. Eu te amo. Isso é real. Mesmo que nada mais seja. Emily parou na porta sem se virar. Espero que seja, William. Porque se não for, então a gente perdeu tudo de verdade. Emily estava hospedada num hotel modesto no centro de Los Angeles há uma semana. 7 dias de dor, confusão e lágrimas. Não atendeu às ligações de William, não respondeu às mensagens e pediu na recepção do hotel para não informarem nada sobre ela. Ela precisava de tempo para processar tudo. O casamento que finalmente havia se tornado real tinha sido construído sobre uma grande mentira. Como confiar em qualquer coisa depois disso? Enquanto isso, William vivia seu próprio pesadelo. A mansão parecia vazia sem Emily. Ele não conseguia comer, mal dormia e não conseguia se concentrar no trabalho. Mas era hora de agir. Emily havia lançado um desafio. Se ele realmente amava mais do que ao negócio, teria que provar. Na manhã de segunda-feira, William entrou na sala de reuniões da Anderson Enterprises. Seu pai, Robert Anderson, o esperava com os advogados da empresa. William, você pediu essa reunião urgente. Do que se trata? William colocou uma pasta sobre a mesa. Quero desfazer a fusão com a Peterson Accounting. O silêncio foi ensurdecedor. O que você disse? Perguntou Roberto, incrédulo. Quero devolver a empresa para a família Peterson. Completamente. Você enlouqueceu. Essa fusão vale 15 milhões de dólares. Eu sei exatamente o que ela vale, pai. Robert se levantou, claramente irritado. William, você não pode simplesmente desfazer um acordo de 3 anos por impulso. Isso não é impulso. É o certo a se fazer, certo? Você destruiu seu casamento por causa disso. William também se levantou, encarando o pai. Eu não destruí meu casamento. Você destruiu, quando transformou minha esposa em parte de um negócio sem me contar todos os termos. William, você sabia que havia vantagens comerciais nesse casamento. Eu sabia que seria benéfico, mas não sabia que a Emily fazia parte do contrato. Não sabia que havia cláusulas sobre filhos, sobre o tempo mínimo de casamento. Um dos advogados pigarreou. Sr. Anderson, tecnicamente desfazer a fusão é possível, mas custaria uma fortuna em honorários legais e acordos. Não me importa o custo, interrompeu William. Façam acontecer. Robert segurou o braço do filho. William, pense bem no que está fazendo. 15 milhões de dólares. A reputação da empresa. Pai, minha vida inteira você me ensinou que dinheiro é o mais importante, que os negócios vêm antes de tudo. Mas você estava errado. Errado? Como assim? A Emily vale mais do que 15 milhões. Ela vale mais do que toda a empresa. Ela vale mais do que tudo que eu tenho ou terei um dia. Robert balançou a cabeça. Você está sendo irracional.
emocional. Estou sendo humano. Algo que você nunca me ensinou a ser. William virou-se para os advogados. Quero que preparem todos os documentos necessários. A Peterson Accounting volta para Davi e Sarah Peterson. Qualquer dinheiro que eles tenham recebido como parte do acordo, deixem com eles. Considerem como compensação pelos 3 anos. William. Robert tentou argumentar. A decisão está tomada, pai. Eu vou reconquistar minha esposa. E desta vez, do jeito certo. William saiu da sala decidido. Tinha uma parada a fazer antes de ir atrás de Emily. Davi e Sarah Peterson tomavam café na cozinha quando a campainha tocou. Sarah foi atender e ficou surpresa ao ver William ali. William. Que surpresa. Por favor, entre. William entrou e encontrou Davi na sala de estar. Davi, Sarah, preciso conversar com vocês sobre algo importante. Claro. Sente-se. Quer um café? Não, obrigado. William respirou fundo. Quero devolver a empresa de vocês. Davi e Sarah trocaram um olhar confuso. Como assim, devolver? A Peterson Accounting. Quero cancelar a fusão e devolver tudo a vocês. Mas por quê? Perguntou Sarah. Porque descobri que a Emily soube dos termos do acordo. Que nosso casamento fazia parte do negócio. Davi soltou um suspiro profundo. Temíamos que esse dia chegasse. Você devia ter contado a ela desde o começo. Nós sabemos, disse Sarah, os olhos se enchendo de lágrimas. Mas estávamos desesperados. As dívidas, o risco de Davi ir preso. Eu entendo as circunstâncias, disse William. Mas a Emily se sente traída por todos nós. E ela está certa. Onde ela está? Perguntou Davi. Num hotel. Não fala comigo há uma semana. Sarah começou a chorar. Perdemos nossa filha por causa da nossa ganância. Vocês não a perderam, disse William com firmeza. Mas precisamos consertar isso. Por isso estou devolvendo tudo. Emily precisa saber que ela vale mais que qualquer negócio. Você tem certeza? Isso deve significar milhões para sua empresa. Tenho absoluta certeza. Sem a Emily, nada disso faz sentido. William se levantou. Os advogados entrarão em contato com vocês sobre os trâmites legais. Quero tudo finalizado até o fim da semana. Quando William saiu, Davi e Sarah ficaram em silêncio. Ele realmente a ama, murmurou Sarah. Sim. Mas a questão é isso será suficiente. Emily estava no quarto do hotel tentando ler um livro quando sentiu uma onda repentina de enjoo. Correu para o banheiro e vomitou violentamente. Depois, sentou-se no chão, tentando entender o que estava acontecendo. Há dias estava se sentindo estranha, cansada, enjoada, emotiva. Então um pensamento assustador lhe cruzou a mente. Não pode ser, sussurrou. Pegou o celular. Sua menstruação estava atrasada. Muito atrasada. Com as mãos trêmulas, se vestiu e foi até a farmácia mais próxima. Comprou 3 testes de gravidez diferentes. De volta ao hotel, fez todos os 3. A espera foi a mais longa da vida. Positivo. 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 Emily sentou-se na cama encarando os testes e começou a chorar. Não sabia ser de alegria, medo ou puro desespero. Estava grávida do homem que amava, mas que já não confiava totalmente. Como criar um filho em meio a tanta confusão? Como tomar decisões sobre o seu futuro se nem sabia se seu casamento era real? Pegou o celular. Digitou o número de William. Mas não teve coragem de ligar. O que diria? Em vez disso, mandou uma mensagem simples. Precisamos conversar. É importante. A resposta veio em segundos. Onde? Ela olhou ao redor do quarto impessoal onde se escondia há uma semana. No nosso quarto em casa. Em 1 hora. Ela precisava de um lugar familiar. Porque depois dessa conversa, nada mais seria igual. Emily estava grávida. E isso mudava tudo. Chegou à mansão Anderson com o coração disparado. As mãos tremiam ao destrancar a porta com a chave que nunca tinha devolvido. A casa estava silenciosa, mas ela sentia a presença de William em algum lugar. Subiu devagar, cada passo ecoando no corredor vazio. Entrou no quarto que haviam compartilhado nos últimos meses, o lugar onde tinham descoberto o amor, onde haviam se tornado verdadeiramente marido e mulher. Emily sentou-se na beira da cama. Os testes de gravidez estavam escondidos na bolsa. Como contar? Como explicar que carregava o filho de um homem em quem não sabia se podia confiar? O som da Porsche entrando na garagem a fez se levantar. William estava em casa. Minutos depois, ouviu passos subindo a escada. A porta se abriu e ele apareceu, exausto, mas com os olhos iluminados ao vê-la. Emily, disse suavemente. Você voltou. Emily tentou falar, mas as palavras não saíam. Em vez disso, ela começou a chorar.
Todas as emoções da última semana, a traição, a dor, o medo, e agora a gravidez, vieram como uma onda. Emily, o que houve? William correu até ela e ajoelhou-se ao lado da cama. Por favor, me diga o que está acontecendo. Emily soluçava incontrolavelmente. Seu corpo tremia. William hesitou, mas envolveu-a em seus braços, abraçando-a contra o peito. Está tudo bem, ele sussurrou, acariciando seus cabelos. Estou aqui. Nós vamos passar por isso juntos. Não, William, conseguiu dizer entre lágrimas. Nada está bem. Me diga o que posso fazer. Qualquer coisa. Emily se afastou dele e limpou o rosto com as mãos. Eu preciso que você me diga a verdade. O que você fez com a fusão? Com a empresa dos meus pais? William olhou diretamente em seus olhos. Eu cancelei tudo. A Peterson Accounting volta para seus pais na semana que vem. Eles podem ficar com o dinheiro também. Todos os 15 milhões. Você fez isso mesmo? Sim. Porque você vale mais do que qualquer quantia. Queria que você soubesse que meu amor por você não tem nada a ver com negócios. Emily chorou novamente, mas dessa vez eram lágrimas de alívio. William. Emily, eu sei que cometi erros terríveis. Deveria ter contado tudo desde o início. Mas meus sentimentos por você são reais. Você mudou a minha vida. Ela viu sinceridade nos olhos dele. Eu acredito em você, sussurrou. De verdade. E agora? Eu preciso te contar algo que vai mudar nossas vidas para sempre. Ela pegou a bolsa, tirou 3 testes de gravidez e os colocou sobre a cama. Eu estou grávida, William. William ficou paralisado, olhando para os testes e depois para Emily. Grávida. Eu descobri hoje. De repente, ele a puxou para um beijo intenso e cheio de emoção. Quando se afastaram, ele também estava chorando. Emily, eu te amo tanto. E já amo esse bebê também, disse, colocando a mão sobre a barriga dela. Este bebê vai nascer do amor verdadeiro. Não de um contrato. Este é o nosso novo começo. Emily se jogou em seus braços, permitindo-se, e finalmente, sentir alegria. Agora somos nós 3, William sussurrou em seu cabelo. Uma família de verdade, ela repetiu, sorrindo entre lágrimas. 6 meses depois, Emily estava radiante em seu vestido de noiva branco. A barriguinha de 6 meses realçava lindamente sobre o tecido macio. Desta vez, ela escolheu tudo: o vestido, as flores, a música. Desta vez, ela se casava por amor. A cerimônia foi no jardim da mansão Anderson, decorado com rosas brancas e luzes suaves. Poucos convidados, apenas os mais próximos. William estava no altar, impecável em seu terno, com lágrimas nos olhos ao vê-la se aproximar. Hoje, disse o celebrante, William e Emily renovam seus votos, não por obrigação ao negócio, mas por amor verdadeiro. Emily, disse William, pegando suas mãos, 3 anos atrás, me casei com você por conveniência. Hoje, me caso porque não posso imaginar a vida sem você. Você me ensinou o que é amar. Me ensinou a ser humano. William, respondeu ela, sorrindo e chorando, você me mostrou que o amor verdadeiro vale a pena esperar. Que as pessoas podem mudar. Que segundas chances existem. Eu prometo te amar e amar nosso filho para sempre. Quando se beijaram, os convidados aplaudiram. Mas Emily só ouvia seu coração batendo em sintonia com o de William. 1 ano depois, Emily olhava pela janela do pequeno escritório que agora compartilhava com William no centro de Los Angeles. A placa dizia Anderson Peterson International Consulting, a empresa que fundaram com suas próprias economias. Em apenas 1 ano, 15 funcionários e contratos em 3 países. Emily cuidava dos mercados emergentes, William da estratégia. Uma equipe perfeita. Como está nosso pequeno CEO? Perguntou William, entrando com o filho nos braços. Emily sorriu e pegou o bebê. Davi William Anderson, com os olhos azuis do pai e o sorriso doce da mãe. Ele é perfeito, disse Emily, beijando o bebê. Igual a mãe dele, sussurrou William, beijando Emily. Os pais de Emily receberam uma compensação generosa quando a fusão foi desfeita. A empresa deles prosperava novamente. O pai voltou a comandar com energia renovada. Você se arrepende? William perguntou, como às vezes fazia. De ter ficado comigo, depois de tudo. Emily olhou para o marido, para o filho e para a empresa que construíram juntos. Nunca, respondeu com firmeza. Você provou que o amor verdadeiro vale mais do que qualquer dinheiro. William a abraçou. Os 3, juntos. Uma pequena,
mas verdadeira família. O que achou da história de Emily e Leon? Deixe seu comentário abaixo. Avalie essa história de 0 a 10. Não se esqueça de se inscrever no canal. Ative o sininho para receber novos vídeos. E assista agora mesmo a outras histórias emocionantes, já aqui na tela final.